Boa tarde a todos. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez, né? Que bom que você que está entregando, começando o jejum hoje. Deus seja louvado pelo seu empenho, pela sua dedicação em orar, em louvar o Senhor, em adorar o Senhor. Que Deus realize tudo aquilo que está escrito na sua palavra, na sua vida, tá? Você que está conosco aqui, que você que está mexendo com a mão no cabelo, você que está de blusa preta, blusa rosa, blusa branca, ou com a mão no rosto. Cabelos negros, cabelos cacheados, curtos ou longos, cabelos grisalhos, amarelos ou dourados, não importa. Você é muito bem-vinda aqui, tá? Você é muito amada. Você que mexe no cabelo, deixa de mexer, tá cozinhando, você que tá na rua, até o Eric que tá de vermelho aí, não tem problema, Eric. Eu gosto de vermelho. Isso, meu querido. Vamos lá. Queridos, certa ocasião, Cristo ficou impressionado com a atitude de um centurião. Ele ficou tão admirado que ele disse assim: nem em Israel encontrei uma fé como essa. A palavra, em outras versões, diz em Marcos capítulo 8, logo vocês vão poder abrir, mas você já pode até abrir a Bíblia em Marcos capítulo 8, tá bom? É o primeiro livro que nós vamos ler. Marcos capítulo 8, do versículo 5 em diante. Vai ser pautada a nossa... Tudo bem, Gracinha? Vai ser pautado aí em Marcos capítulo 8, versículo 5 em diante, tá, queridos? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Qual o maior tipo de fé? Que tipo de fé é essa que produz em Cristo uma admiração e satisfação? Você sabe que tipo de fé é essa? Existe essa fé que Cristo admira e comenta sobre ela? Hoje nós vamos aprender na Bíblia sobre isso, tá bom? Eu quero que você anote aí, já pegue sua caneta para você não esquecer, e vai anotando alguns detalhes. São detalhes daquilo que as pessoas falam aqui, que ficam marcados na nossa mente, tá? No Evangelho de João, ele declara que se todos os milagres tivessem sido operados e estivessem sido escritos, se todos os milagres que Cristo fez, todos os milagres operados por Cristo, pela Trindade, pela vontade dele, fossem escritos, está lá no Evangelho de João, os livros do mundo não caberiam. E se você for em um dos escritos da irmã Ellen White, ela diz isso também, né? Na verdade, ela até transcreve aquilo que o apóstolo João falou. Queridos, mas João diz assim: mas o que está escrito foi escrito para a nossa redenção. Nós temos que tirar aquilo que está escrito. Não inventar ou imaginar algumas coisas. Não, João capítulo... Ah, sim, Gina, sim, obrigado. Eu estava pensando se ia colocar o Mateus aqui. É isso mesmo, Gina, João capítulo 21, versículo 25. Exatamente, amiga, muito obrigado. Então veja, nós temos que aproveitar aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito, Gracinha, foi escrito para a minha e para a sua redenção. Olha só que fantástico. Foi escrito para a minha e para a sua salvação. Fantástico isso, né? Quando Deus... E o interessante é que houve uma seleção dos muitos milagres, dos incontáveis milagres de Jesus. O Espírito Santo movendo aqueles que tirou para escrever. Então ele fez um compêndio dos milhões de milagres que
foram realizados por Cristo na sua época. Agora, existem alguns milagres que eles nos falam mais que outros. É ou não é verdade? Existem aqueles milagres que nos impressionam de tal forma que nós ficamos assim, uau, por que esse milagre não acontece comigo? Por que esse milagre não acontece na minha família também? Mas, entre esses muitos milagres, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 8 e versículo 5. E fala sobre a respeito da cura de um servo, a cura de um servo de um centurião. Ele era um militar, ele tinha uma posição elevada, e a palavra de Deus diz assim, que quando Cristo entrou em Cafarnaum, vamos lá, versículo 5, leia aí, vamos lá, acompanhe comigo na sua Bíblia, capítulo 5 em diante, tá? Enquanto entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se um centurião pedindo ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de receber-te em minha casa. Debaixo, ou em umas versões diz assim, debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados ao meu comando. Digo a um, vai, diga a outro, vai e vem. E outro servo digo, faça isso, ele faz. Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, ou àqueles que acompanhavam, em outra versão diz, em verdade te digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Pronto. Agora olhem para nós. Vamos lá. Em outras traduções diz assim, uma fé grande, uma fé desse tamanho, né? Você pode estar em uma dessas traduções, também não há problema. O significado é que é uma fé muito grande, uma tamanha fé que ele não encontrou em Israel. Jesus está dizendo, queridos, nem mesmo Israel, porque esse homem é um gentio, não era um judeu. E esse homem, apesar de não ser do povo de Israel, que tinha geracionalmente falando a história sendo transmitida há muito tempo, ele não tinha os ensinos a respeito da palavra de Deus. Ele não tinha relacionamento com Deus, ele não tinha vivido ou escutado, vivenciado na sua família milagres de Deus. Jesus está dizendo, no meio do povo, de quem deveria se espelhar ou se esperar uma fé, eu não encontrei uma fé dessa. Eu encontrei uma fé do lado de fora do povo que eu queria encontrar uma fé dessa. Aqui tem uma lição para a gente, né? Aqui tem uma lição para nós. Deus, o Cristo, encontrou uma fé maior do que a fé do próprio povo dele, só que ele encontrou do lado de fora. Bom, só que Cristo não fala de uma fé qualquer, fala de uma fé muito grande, de uma fé tamanha que chamou a atenção de Cristo. Em outras palavras, Jesus está apresentando assim, existe uma fé grande aqui. E aí nós temos que nos perguntar, que fé é essa? Que fé é essa que move o olhar de Cristo? A palavra de Deus, quando nos fala a respeito de fé, tanto ela vai apresentar uma fé pequena como uma grande fé. Em alguns momentos, Jesus repreendeu a pequena fé de alguns, vocês sabem disso. Homem de pequena fé. Porque em outras ocasiões, Cristo vem com essa
com esse significado da fé, de uma fé tão grande que chama a atenção dele. Uma grande fé. O que nós precisamos entender a respeito da fé, queridos, é que de alguma forma o mundo espiritual ela se torna mensurável. Quando nós nos convertemos em Romanos capítulo 12, diz que Deus repartiu entre nós uma medida de fé. Em Romanos capítulo 12, Deus diz quando nós nos convertemos, Deus repartiu a cada uma de vocês uma medida de fé. Então, tem que fugir do seu pensamento a ideia satânica que você não tem fé em Cristo. Essa ideia não é divina, porque a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, que quando nós nos convertemos, isso está escrito em Romanos capítulo 12, que quando nós nos convertemos, Deus, o próprio Deus, dá uma medida de fé a cada uma pessoa. Bom, o que você vai fazer com essa fé? O que você fez com essa fé? Há 20 anos atrás, quando você se converteu. O que você fez com essa fé? Mas você sabe que dessa porção de fé, ela pode e deve crescer. Ela pode e deve crescer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, ele destaca o amor. Aí ele diz assim, ele falando sobre o amor, né? Ainda que se eu tivesse tamanha fé a ponto de mover os montes. Então, a fé se encontra, queridos, numa expressão maior de grandeza. Se pudéssemos medir a fé, existe a Bíblia mesmo nos diz que existe uma medida da fé. Porque senão o próprio Cristo não haveria de ter falado para alguns dos seus discípulos, homens de pouca fé. E para esse centurião, ele diz, eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como desse homem. Então Cristo está falando um sentido figurado aí, para dizer que para mim e para você, que nós temos que desenvolver a nossa fé. Essa porção que Romanos capítulo 12 diz que ele nos deu quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, essa porção ela tem que ser alimentada para ela crescer um pouco e chamar a atenção do próprio mestre quando ele nos fala dessa fé do centurião. Queridos, qual é o tipo de fé que provoca em Cristo admiração, que certamente agrada a ele? Se essa fé do centurião agradou a Cristo, eu e você, podemos ter essa mesma fé. Podemos ou não podemos? Se aquilo que está escrito em João capítulo 21, versículo 25, que a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, nós temos que aprender com esse centurião. Nós temos que ver o modelo de fé. Nós temos que ver aonde ele encontrou base para ter tanta fé. O que ele viu, o que ele ouviu, o que aconteceu para esse centurião ter uma fé tão grande que Cristo disse que não tinha encontrado ainda uma fé desse tamanho. Bom, vamos lá. Quando Cristo diz no versículo 7 do capítulo 8 de Mateus, quando ele diz assim, quando Cristo diz assim, eu irei curá-lo.
esse centurião. Eu quero fazer aqui uma suposição. Eu vou fazer uma suposição aqui, mas certamente é uma coisa verdadeira. Já deixa de ser uma suposição, até porque ele ouviu falar de Cristo. Para que ele fosse até Cristo, ele ouviu falar de Cristo. Ele talvez não tenha estado presente em algum milagre, mas ele ouviu tanto falar em Cristo que ele correu atrás de Cristo. E ele vem pedir Cristo ajuda. Aí Cristo vai falar lá no versículo 7, eu vou lá na sua casa. Não, perdão, eu irei curá-lo. Aí ele fala assim, não, o centurião olha para Jesus e fala assim, não se dê o trabalho de ir lá. O senhor não precisa ir lá. O senhor não precisa impor a mão no meu servo. Apenas diga uma palavra. Aquele homem disse, eu estou debaixo de autoridade. Eu também tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Quando eu recebo uma voz de uma patente maior, eu tenho que obedecer. Quando eu dou uma palavra, aquele que está debaixo da minha autoridade tem que obedecer. Ele olha para Cristo e fala assim, eu reconheço a sua autoridade, portanto eu reconheço o poder da tua palavra. Diga uma palavra, o mundo espiritual vai se ajustar ao comando da sua voz. É impressionante a fé que esse homem demonstra. Até porque Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. No livro de Hebreus diz que Cristo ainda sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Em outras palavras, nós podemos dizer que a fé desse homem foi pura e simplesmente colocada nas palavras de Jesus. Eu vejo hoje em dia uma tendência de algumas pessoas hoje em dia, queridos, que parece que quer contradizer a própria menção de fé. Qual é a definição de fé? Fé é o quê? A convicção de coisas que não... Exatamente, Cleide, exatamente. Paulo diz, visto que andamos com fé e não por vistas, quando ele escreve aos Coríntios. No entanto, alguns precisam literalmente dessa materialidade. Tem pessoas que gostam que querem tocar. Lembra de Tomé? Existem outros que têm que sentir. Existem outros que querem ver. Mas a fé não é assim. Para que você tenha fé, não é preciso você tocar em algum objeto, não é preciso você ver, não é preciso você sentir nada. Porque senão contrariava o significado, o sentido da fé. A fé é ao contrário disso. A fé você não tem que sentir nada, não tem que ver nada, não tem que pegar em nada para ter fé. Entenderam? É frequente nós vermos pessoas que demonstram essa dificuldade. Existem pessoas que usam recursos e artifícios para levar pessoas para ir na contramão daquilo que é a fé. Olha Naamã. Olha o exemplo de Naamã. Ele vai, segundo o livro de Reis, diz assim, que quando ele chega, Eliseu não vai nem receber. Ele fez uma viagem de um país para o outro. Eliseu manda um servo, vai lá para o Rio Jordão, dá 7 mergulhos e o seu problema está resolvido. O profeta é representante de Deus, enviado para liberar a palavra de Deus. Ele não... Naamã poderia ter muito bem ter acatado aquela palavra. Ele falou assim, é para ir lá? Eu vou. Mas ele não faz isso. Se ele obedecesse, mas ao contrário, ele fica indignado. Ele quer uma expectativa diferente. Olha só, Naamã queria que o profeta viesse recebê-lo. Naamã foi com uma comitiva a ver o profeta. Naamã queria uma fé palpável. Ele tinha que ver, ele tinha que tocar, ele tinha que sentir. Muitas pessoas querem a fé, tratam a fé dessa maneira.
Naamã, Naamã fica tão aborrecido com isso, queridos, que ele fala assim: eu vou me embora. Eu vou me embora. E vai embora. Esse profeta não vale nada. E aí, o servo dele falou assim: homem de Deus, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele falou assim: claro que eu faria. Eu vim para isso, eu faria qualquer coisa. O rapaz ele fala assim: por que você não faz o mais fácil? E de repente Naamã se toca, a ficha cai e ele decide agir em cima da palavra. E a palavra deu resultado. Naamã agiu em cima da palavra. É importante eu e você entendermos que eu e você, queridos, eu e você não precisamos nada além da palavra que o Senhor Jesus fala. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários exemplos que nos levam nessa direção. Em João, no Evangelho de João, queridos, no capítulo 4, no versículo 46. João, capítulo 4, versículo 46. Olha o que está escrito lá. Quando mais uma vez Jesus chegou, visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira-mar. Agora no versículo 48 diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ele está dizendo, alguns de vocês estão querendo visualizar, vocês querem algo tangível para crer depois. Olha só o tipo de fé dessas pessoas. Querem algo tangível para crer depois. Primeiro o milagre, primeiro a transformação, para depois crer. Não é crer primeiro para depois vir o milagre. Existem pessoas que trocam esse lugar da fé. Isso é contradição da fé. Mas o oficial, versículo 49, diz assim: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus diz: vai, o seu filho vai viver. O texto diz, o versículo 50. Olha o versículo 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Cristo e foi embora e partiu. O homem creu na palavra de Cristo. Quando ele chega em casa, anunciaram para ele que o menino estava saudável, estava vivo. E que ele pergunta, que horas aconteceu isso? E a Bíblia diz, lá no versículo 52, lá no final do 52, a 1h da tarde, a febre deixou. Verso 53, por isso o pai reconheceu que aquela fora a hora exatamente em que Jesus disse, o seu filho vai viver. A Bíblia diz, assim creram ele e todos da sua casa. Aqui é no crer como um Messias. Eu e você precisamos entender que a palavra de Deus é digna de confiança. Quando nós estivermos um posicionamento, entender que não há nada mais sério, não há nada mais respaldado por Deus do que sua palavra, não há mais nada exaltado por Deus do que sua palavra. O livro de Salmos diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. A palavra de Deus é a expressão do seu caráter, de um Deus que não pode mentir, de um Deus que sempre é fiel, que nunca será infiel, mesmo que nós sejamos, de um Deus que tem um posicionamento a ponto de repetir várias vezes que aquilo que sai da boca dele vai se cumprir, porque ele vela sobre a sua palavra.
Ele nunca voltará vazia a sua palavra. Nós temos que entender quando Cristo fala: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Nós temos que ter uma compreensão, queridos, que o maior tipo de fé, o mais elevado nível da nossa fé é firmado na palavra de Deus. É tudo que nós precisamos. Tudo que você e eu precisamos. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa é firmar naquilo que está escrito, na palavra de Deus. E isso foi o que Centurião creu. E isso foi o que o oficial que você leu agora em João capítulo 5, versículo 50. E o homem creu na palavra de Jesus e foi embora. Eu não preciso ver, eu não preciso palpar, eu vou me envolver naquilo que Deus diz. E quando nós começamos a ver aquilo que Deus diz, nós não só vemos os resultados de uma palavra honrada que vai ser do próprio Deus. Nós vamos testemunhar o caráter de Deus. Eu gosto de dizer que a fé é o caráter de Deus. A fé se apoia no caráter de Deus, porque está acima de qualquer suspeita. O seu caráter está acima de qualquer suspeita. É por isso que nós temos que acreditar na sua palavra. Por exemplo, a palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 5, versículo 10. 1 de João, capítulo 5. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui rapidinho. Eu tirei daqui. Aquele que não dá crédito, prestem atenção nisso, queridos. Presta atenção nisso. Eu vou deixar você encontrar aí. Primeiro João, capítulo 5, versículo 10. 5:10. Diz assim na minha versão: aquele que não dá crédito. Deixa eu pegar outra versão aqui. Aquele que não crê em Deus, faz de Deus um mentiroso. Aquele que não crê em Deus, faz do Deus o mentiroso. Anota isso aí. Grifa isso aí na sua Bíblia. Aquele que não crê em Deus o faz de mentiroso. Veja a seriedade de não crermos na palavra de Deus. Veja a seriedade daquilo que está escrito em ter fé e não ter fé. Crer naquilo que está escrito na sua palavra, naquilo que procede da boca de Deus. Aquele que não crê em Deus, você já leu o restante aí. E esse é o detalhe de uma fé tamanha que chamou a atenção de Cristo. Quando eu e você cremos no caráter de um Deus, quando eu e você cremos no caráter de um Deus,
de um Deus que não pode mentir e passamos a levar a sério a palavra de Deus, faz toda a diferença. Quando o Senhor Jesus vem andando sobre as águas e o apóstolo Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus fala assim: vem. E a Bíblia diz que Pedro saiu ao seu encontro. Nós costumamos dizer que Pedro andou sobre as águas. Eu tenho outra versão sobre isso. Eu costumo dizer que Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Quando Cristo falou, vem, ele creu na palavra e andou sobre o poder da palavra. Faz toda a diferença. Quando Cristo fala, nós temos que crer na palavra. É por isso que nós temos que crer naquilo que está escrito. Em outra ocasião, da pesca milagrosa, depois de tentativas frustrantes, fracassadas, o Senhor aparece. Lança as redes do outro lado do barco. E o discípulo falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. O que ele está dizendo? As circunstâncias não estão me apoiando muito. Não pesquei nada. Não favorece nada. Mas só porque o Senhor falou, eu vou mover na sua palavra. E o resultado foi uma pesca milagrosa. Nós precisamos entender que a responsabilidade do cristão de ler a Bíblia dia após dia não é apenas para conhecer as nossas doutrinas da Bíblia, queridos. A Bíblia não é para você conhecer as suas doutrinas. Não. Vai muito mais além do que isso. As doutrinas você já conhece, já passa dessa fase. Acabou essa fase. Você já creu e crer nas doutrinas. Não se pare mais nisso. Não se pare mais nas doutrinas. Existem outras coisas além de doutrinas na Bíblia. Por exemplo, uma fé tão grande que chamou a atenção de Cristo. Nós temos que, ao lermos a palavra, é para que nós venhamos a encher o nosso coração com a convicção daquilo que Deus escreveu. A própria palavra de Deus alimenta a nossa fé. E a fé que se apoia na palavra de Deus, você não precisa mais nada, além daquilo que está escrito. Você não precisa de outros livros. Claro, queridos, veja, eu não estou falando dos livros inspirados. Eu estou falando de outros livros para que a sua fé cresça. Me entenda, tá? Entenda aquilo que nós estamos falando hoje aqui. Eu estou falando que a Bíblia, aquilo que sai da boca de Deus, é suficiente para te alimentar e crescer a sua fé. E aí, você, crendo naquilo que está escrito, vai chamar a atenção de Cristo. Vai chamar a admiração. E Cristo, deixa eu falar uma coisa para você com respeito a Cristo aqui. Quando coisas assim acontecem, quando homens ou mulheres creem na palavra de Cristo, chama tanto a atenção de Cristo que ele faz todos os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração está pautado aquilo que está escrito. Que Deus abençoe você, para que você creia naquilo que está escrito, que a sua fé seja tão grande, que chame a atenção de Cristo, para que Ele faça
os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração estará pautado naquilo que está escrito. É uma via de mão dupla, é um vai e vem. Queridos, por que Cristo não realiza milagres vendo para pessoas voarem? Por que em 2025 as pessoas não voam? Porque não está escrito. Está escrito que no céu nós vamos voar, mas só no céu. Aqui na terra não está escrito isso. Deus só faz aquilo que está escrito. Se está escrito te salvar, vai acontecer. Depende da sua fé. Se você crê que Ele vai te salvar, que Ele te salva, Ele salva. A irmã Ellen White diz que existem dois meios de nós movermos os braços de Cristo. Você sabe quais são os dois meios? Sabe? Bom, está escrito dessa forma lá. Os dois meios eficazes que fazem Cristo mover os seus braços para curar e salvar. A primeira é a fé. Isso, Gracinha. A segunda é a oração. Se valha disso, porque está escrito. Porque Deus se vale daquilo que está escrito. Que o Espírito Santo alimente você essa semana daquilo que está escrito. Para que a sua fé cresça, que o céu regozije e fale assim: olha ali a minha filha Claudinha, tem uma fé tão grande. Olha a Cleide Dantas ali. Olha de Passos, tem uma fé tão grande, que na cidade que ela mora não existe pessoa que tenha mais fé do que ela. Olha ali a Eliene sempre trabalhando nos seus caprichos. Olha a Elu, Eric. Olha o Eric ali. Na minha cidade, na cidade do Eric, eu não encontrei uma pessoa que tem uma fé tão grande como o Eric. Uma fé de um tamanho tão grande, porque ele crê naquilo que está escrito. Porque aquilo que está escrito é a palavra do Senhor. Olha a Helena, minha cantora, lá na cidadezinha dela, não tem ninguém que tenha fé maior do que ela. A fé dela é tão grande, que eu vou ouvi-la agora. Lá na cidade da Lucilene, lá na cidade da Lânia. Oi, Lânia. Tô orando por você, filha. Lá na cidade da Maria Regina, da Marileia. Na cidade da Rosiane, da Rita de Cássia. Lá na cidade da Sara. Oi, Val. Saudade de você, viu, Val? Amo você. Lá na cidade da Vera Portes, da Arsênia, que mora aqui perto de mim, da Cida Cabral, não tem uma fé tão grande. Naquele bairro só tem uma pessoa que tem uma fé tão grande, que eu vou fazer um milagre, porque a fé dela é grande. Porque ela crê na minha palavra, ela crê naquilo que está escrito. Eunice, José da Bahia, Josefa, Carmel, Linda, Lourdes, Oileia, Marisa, Miriam, Verônica, Neide, Nayara, Palmira, Tatiane, Tiane. Que Deus, Espírito Santo,
Que Deus, o Espírito Santo, alimente você naquilo que está escrito. Eu tenho que fazer um apelo para você hoje. Não quer você. Eu queria que você depois. Eu queria que você, ao dizer sim, colocasse sua mãozinha na tela. Espírito, voltou? Aqui, pastor, conosco. Normal. Voltou? Pastor, o senhor está conosco. Tivemos e ouvimos bem. Ai, o meu celular aqui travou, amigos. Desculpa. Não, a Por gente isso que eu tô ouviu, tentando. pastor, a gente ouviu e viu. Ouvimos e ouvimos bem. Eu não tô, eu não tô vendo ninguém. Nós Minha estamos tela te tá toda. ouvindo e vemos. Nós Tá bom, tivemos e então. ouvimos. Mesmo assim, tá bom. Mesmo assim eu vou falar. Não tô vendo ninguém, ninguém. Eu vou falar mesmo assim. Eu quero fazer um apelo para você que está aqui hoje. Não quer você mais uma vez pedir para o Deus Espírito Santo te alimentar da palavra para que a sua fé cresça e reproduza. Levante a sua mão, coloque a sua mãozinha na tela. Nós vamos orar. Cleide, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, pastor. Tá, me diz a hora aí de orar que eu não estou vendo nada aqui, tá tudo escuro na minha tela. Quando as mãozinhas estiverem na tela, Pode orar, pastor. vamos orar. Pai amado, nós te louvamos porque hoje nós fomos alimentados pela tua palavra e nós cremos nela, porque ela é o teu querer, é a tua vontade, é a tua ordem, é a tua lei, é o teu mandamento, são os teus estatutos, são as tuas ordenanças. Deus, nos alimente diariamente com a tua palavra, para que nós venhamos a reproduzir aquilo que tu nos ensina através da tua palavra para outras pessoas, para nós desaguarmos na vida de outras pessoas. Espírito, obrigado porque tu nos trouxe aqui para nós nos encontrarmos contigo, para louvarmos o teu nome, Jesus, adorarmos o teu nome, ó Santo Pai, e pedirmos a unção do Espírito por cada pessoa que está aqui conosco, que está te buscando e crendo como centurião creu na tua palavra. Dá-nos, ó Deus, um coração aberto para te ouvir e obedecer. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.